A nossa pregação. O Pai dos Espíritos. O homem. Senhor, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Salmos 139, 14 a 16. O Espírito da profecia. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Deuteronômio 1, 29 a 31, Salmos 85, 12 e 13. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3, Mateus 6, 8, Hebreus 4, 15 e 16. Jesus, o bom pastor. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10, 2 a 4. Ora, amados, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 11 a 13. O Pai dos Espíritos. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. O Espírito da profecia, o Espírito de verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito de moderação, o Espírito de vida, um com os Espíritos dos justos aperfeiçoados. O Espírito de conselhos, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz perguntam: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O Espírito da profecia, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento noticiam, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O Espírito de verdade, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza confirmam. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Espírito de Cristo, o Espírito do Maravilhoso e o Espírito do Deus Forte relatam: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. O Espírito de Jesus, o Espírito de temor do Senhor e o Espírito do Pai da eternidade lamentam e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto
nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O Espírito da profecia, o Espírito de Cristo, o Espírito de vida, o Espírito do Senhor profetizam. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Espírito da profecia, o Espírito de Jesus, o Espírito do conselho e o Espírito de moderação revelam. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Pai dos Espíritos, o Espírito de verdade, o Príncipe da paz, consumam e selam, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Isaías 53, 1 a 12. Atos 16, 7. É para a glória de Deus, desde a precisão que cuida do homem mensurável, que os 7 Espíritos de Deus se fazem uma rede de cuidados, porque nos garante que Deus abençoa a cada passo nosso, e a cada olho que nos vê, veja Deus. Deus nos ajudou a pagar em paz as nossas dívidas, ainda bem que, já estando divididas em promissórias, Ele pregou-as todas na cruz, tirou do prego e assumiu para si as nossas dívidas. Nesta maravilhosa verdade, Deus criou o universo e o encheu de luz em belezas de cores, sons, formas, sentidos e palavras, somente para ter alguém para dizer, te amo. Deus, o maravilhoso lugar do lugar. Lindo Ele. Deus é o tempo, o Senhor, o espaço e o lugar de tudo. Quando as Escrituras Sagradas nos lembram de 7 olhos em um cordeiro, nos querem garantir que Deus nos vê a toda hora. A nossa ansiedade por querer vê-lo é semelhante a deixar de ser embalado para querer ser rede. Já lhe somos vasos, templos, moradas, tabernáculos e semelhanças. Não merecemos, mas Deus permite porque é maior, não para ser maior. É este grande Deus que ajunta pedaços preciosos, que nos faz feliz em um corpo, seja repartido, seja em glória. É Ele o que nos dá segurança. Saber que Deus sabe. Deus sabe o que oramos, como oramos, o que oraríamos se não orássemos, quando orássemos e quando orarmos. E não é maravilhoso demais Deus saber o que não oramos e responder? O Pai dos Espíritos. Deus também chora por amor, e isto nos dá confiança.
O máximo que imaginaríamos em vida eterna é o oceano em gotas. Mesmo que todo o nosso choro esteja como uma gota d'água no oceano, o que mais pedimos a Deus é o poder de passar a outros este oceano em gotículas de palavras. O seu grande amor fez isso, quando aniquilou a si mesmo, até que se derramou em cachoeiras e cataratas no oceano. Mas a felicidade de gota em gota é indescritível. Gotas de oceano. Deus que abençoa de novo, neste redundante renovo do sol que está no porvir. O eco. Deus também chora por amor. E isto nos dá confiança. Deus te cerque de orações e te faça cantar a canção dele no final do dia. Porque toda a oração feita diz: Deus te sare, Deus te sara. Deus, o amor maior que o amor maior. Porque o seu silêncio é mais amor do que o falar. E festejamos a vida com Deus. Presença que cessa a queixa, virtude que dissipa a fraqueza, luz que dissolve a angústia, pergunta que se responde em nós. Deus, diante dele, somos sempre pedras preciosas. Isto é mais importante. É Deus que fala conosco e nas nossas orações conversa, quebrantando de todo o coração. Logo, somos somente as brasas. O incenso é dele. Deus, em espírito de Jesus e Cristo, não tinha onde reclinar a cabeça. E o Senhor escreveu na boca dos cristãos. Deus abre portas aonde não tem. Deus do não tem. Deus aonde não tem. Deus aonde não há portas. Portas onde estiver Deus. Há portas onde Deus estiver, como não tendo nada e possuindo tudo, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Esta é a ação mais visível do Deus invisível, o Emanuel, no corpo da igreja noiva, que é a menina dos olhos de Deus, invisível, perdoadora, cheia de misericórdia, colo, ombro e corpo, onde todos têm o mesmo sentimento e o mesmo sangue, doem juntos e se alegram juntos, Deus em espírito de Jesus e Cristo.